Agora é oficial, essa notícia acabou de ser confirmada aqui agora, neste exato momento. Ministro acabou de ser expulso do cargo, tá fora do cargo por crime imperdoável, e eu vou trazer esta bomba nos mínimos detalhes que pegou Brasília, pegou a política e o judiciário de surpresa, gente, tá? O Brasil inteiro tá chocado com essa bomba que acabou de ser confirmada. Outra notícia explosiva, gente, tá? O ministro do STF, Alexandre de Moraes, acaba de ser denunciado em órgão internacional. O ministro Alexandre de Moraes acabou de ser denunciado em Haia. E o clima é de desespero. Agora, neste exato momento, o ministro Alexandre de Moraes acaba de ser denunciado em órgão internacional. É a bomba que explodiu também neste exato momento, que eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes também nesse boletim. Temos também a jogada de mestre do Nicolas Ferreira, que pegou Brasília de surpresa, gente, tá? Tacada, não é à toa, que é o parlamentar mais seguido das redes sociais. Nicolas Ferreira, gente, tá? Deputado federal mais seguido das redes sociais, não é à toa. O Nicolas Ferreira acabou de jogar aqui uma tacada de mestre que eu tô até agora, assim, sem acreditar. É inacreditável essa jogada de mestre do Nicolas Ferreira, que deixou Brasília aterrorizada, e é claro que eu vou trazer também, e claro, o senador Carlos Viana também trazendo mais uma bomba contra o Lulinha, que deixou o Lula desesperado. E o jornal O Globo acaba de revelar que o Lula da Silva, gente, é inacreditável as bombas que eu vou trazer nesse boletim para vocês, que eu tô até agora sem acreditar. Inclusive uma matéria do jornal O Globo revelando o desespero do Lula com nova ascensão, crescimento de Flávio Bolsonaro nas pesquisas, gente, tá? Nova pesquisa mostrou um crescimento avassalador do Flávio Bolsonaro, e segundo aqui a imprensa, o Lula tá desnorteado, tá desesperado, tá devastado. Essa notícia também vai estar aqui nesse boletim. E por fim, uma bomba. O ministro do STF, André Mendonça, acabou com os planos do Lula, enterrou os planos do Lula. André Mendonça enterrou os planos do Lula. É outra notícia que eu vim correndo na velocidade da luz para trazer para todos vocês. Tudo isso vai estar aqui. Prometo que todas essas informações vai estar aqui nesse boletim. Nenhuma dessas informações vai ficar para o próximo. Vou trazer tudo aqui. Não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha o máximo possível que vocês puderem. O desespero do Lula com o novo crescimento de Flávio Bolsonaro em nova pesquisa divulgada pela Quest. Aquela mesma Quest que foi muito criticada, né, gente? Porque, nossa, mostrou o Lula lá no teto. Agora parece que tá voltando ao normal. Tá aqui, gente, a maior preocupação da campanha de Lula com o crescimento de Flávio Bolsonaro na pesquisa Quest. A informação que o jornal o Globo, a Bela Megali do jornal o Globo acabou de conseguir, gente, é que a equipe de campanha e o Lula estão devastados com a última pesquisa Quest que foi divulgada. Também tem aqui a Malu Gaspar, outra matéria que explica, né, a melhora de Flávio Bolsonaro contra Lula na genial Quest desta semana. Inclusive foi matéria da Malu Gaspar também, mostrando o desespero com Lula, preocupado, gente, tá? O que é que tá acontecendo? O que é que o Flávio Bolsonaro tá fazendo, que tá crescendo nas pesquisas? A grande preocupação é porque o Lula estagnou e o Flávio Bolsonaro tá subindo. Ele pode subir além do que era o previsto, e o desespero tá tomando conta. Vamos entender esse desespero do Lula, gente, com essa nova pesquisa, ó. Coordenadores da campanha de Lula observaram com cautela o crescimento de Flávio Bolsonaro na pesquisa Quest realizada nesta última quarta-feira. Para os petistas, ainda não há risco de alarde porque o crescimento ocorreu dentro da margem de erro, mas o movimento das demais pesquisas será decisivo para mostrar
se o senador está em um movimento ascendente. A leitura dos coordenadores de campanha de Lula é que o importante é detectar se Flávio está numa curva de crescimento. Isso será possível ver por meio dos demais levantamentos. Há, no entanto, preocupação com movimentos recentes ligados à campanha do senador, em especial o aumento da tensão entre Brasil e Estados Unidos. Como informou o Globo, Lula sinalizou a aliados que pretende ter uma conversa com Donald Trump para tentar diminuir a tensão, mas eu acho que o Trump não está muito disposto a ajudar o Lula não, gente, tá? Do lado da campanha de Flávio, os coordenadores passaram a ter mais respeito depois de meses de tensão, né? A avaliação é que a escalada da crise entre Brasil e Estados Unidos irá favorecer o filho de Jair Messias Bolsonaro. Outro foco agora é aproveitar o anúncio de Alfredo Gaspar como vice de Flávio para bater na tecla do escândalo do INSS. Ou seja, a campanha do Flávio Bolsonaro vai massacrar o Lula e o Lulinha. Principalmente o Lulinha, porque massacrando o Lulinha atinge em cheio o Lulão, se é que vocês me entendem. Os aliados de Flávio lembram que o auge da CPMI sobre o tema foi um momento de maior desgaste popular para o petista. Então tá aqui, gente, tá? No primeiro turno da Quest, Lula oscilou 40% para 39% e Flávio foi de 28% para 30%. A diferença caiu de 12 para 9 pontos percentuais, ou seja, tava 12 pontos de diferença, só que agora caiu essa diferença do Flávio para o Lula de 9 pontos. E se isso aqui tá vindo da Quest, é porque, na verdade, o Flávio tá bem coladinho, quiçá até pra frente, acima do Flávio, do Lula da Silva. É isso, gente, tá? Porque nas pesquisas da época do Bolsonaro, lá em 2022, quando saía pesquisas, né, falando que o Lula tava muito na frente do Bolsonaro. Vocês lembram disso aí? Quando chegou lá no pleito eleitoral mesmo do segundo turno, ficou lá, né, praticamente empatados. Foi, assim, uma diferença mínima mesmo que colocou o Lula na presidência da República. Então, se a gente for analisar em cima das pesquisas que foram feitas lá em 2022, possivelmente Flávio Bolsonaro deve estar bem à frente aí de Lula da Silva. E o desespero deve estar tomando conta. Falando em desespero, gente, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes deve estar pistola, furioso com o jornalista da CNN, William Vac. Aqui nesse vídeo, gente, tá? William Vac detonou Lula, Moraes e Alcolumbre, dizendo que na hora do aperto eles se juntam. Por que que na hora do aperto Moraes, Lula e Alcolumbre se juntaram? É o desespero. Nem William Vac conseguiu passar pano dessa vez, gente. William Vac detonou Lula, Moraes e Alcolumbre sem dó e nem piedade. Foi na casa de Alexandre de Moraes o jantar de reencontro entre o presidente Lula e o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Ocorreu na noite de terça-feira, durou 3 horas. Em público, celebrou-se a ocasião como jogo zerado e foram tratadas, também é o que se diz em público, pautas de relevância na agenda do Senado. Várias, sem dúvida, têm enorme peso, sobretudo na questão fiscal. Mas a principal dessas pautas é política e não se fala muito disso em público. Lula, Moraes e Alcolumbre têm um problema em comum a resolver. São as investigações da Polícia Federal sobre o Banco Master, sobre o escândalo do INSS e sobre o filho do presidente. Numa das hipóteses, o que a polícia trouxer à pública, seja porque vazou, seja porque prosseguiu pelos canais formais, o que ela trouxer prejudica a campanha de Lula, as chances de Alcolumbre de se reeleger presidente do Senado e a própria situação de Moraes dentro do Supremo. Mas a hipótese diretamente ligada ao que acontecer nas eleições, cujo melhor resultado nessas circunstâncias para todos os envolvidos seria a continuidade de Lula na presidência. O problema para os convivas desse jantar está nos fatos que eles controlam só em parte ou muito pouco. O mais abrangente desses fatos é o formidável choque entre legislativo e judiciário, que atores políticos individuais não conseguem mais dirigir, e é um choque que está piorando. Conflito que as eleições tendem, por sua vez, a agravar, devido à esperada eleição de uma maioria de centro-direita. Mais urgente é a questão das investigações da Polícia Federal. É outro ponto no qual Alcolumbre, Moraes e Lula lutam,
mas não conseguiram até aqui ter controle total. Ultimamente, os três andaram mesmo estranhados entre si, mas a necessidade, às vezes também, é a mãe da reconciliação. A necessidade é a mãe da reconciliação, ou seja, em ato de desespero, Lula, Moraes e Alcolumbre podem estar se juntando para manter o Lula no poder. Por quê, gente? Como eu disse para vocês nos boletins anteriores de hoje, ministro Moraes deve estar desesperado, né? Caiu a ficha. Poxa, se o Lula sai do poder, se entra o Flávio Bolsonaro, já era para o ministro Moraes. Possivelmente ele pode sofrer um impeachment já nos primeiros meses de 2026, principalmente se a direita, se o Flávio Bolsonaro conseguir eleger a grande maioria de senadores no Senado Federal, porque com essa grande maioria pode se eleger o Rogério Marinho, que é o atual coordenador da campanha do Flávio Bolsonaro, para substituir o Davi Alcolumbre como presidente do Congresso e do Senado Federal. Eu imagino que um dos primeiros atos do Rogério Marinho é pegar um dos mais de 50 pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes e, vamos debater. Vamos colocar para votação, eu acho, na minha opinião. E fora que o Lula e o Alcolumbre devem estar desesperados, sim. Aí eu acho que eles pensam assim, cara, a nossa última tábua de salvação é o Lula. Vamos tentar unir forças contra o grande inimigo que chama-se Flávio Bolsonaro. E para piorar toda essa situação, nenhum dos três, nem o Lula, nem o Alcolumbre e nem Alexandre de Moraes tem nenhum poder sobre o Tribunal Superior Eleitoral. Aí é que está o grande problema. Nem Lula, nem Alcolumbre e muito menos Alexandre de Moraes. Nenhum deles tem poder sobre o Tribunal Superior Eleitoral. Para desespero de todos eles, quem está lá comandando tudo é o ministro Cássio Nunes Marques na presidência e o André Mendonça na vice-presidência, que está tocando terror na campanha de Lula e do PT. Tem mais, gente. E aí, gostaram desse comentário aqui? Vocês concordam com o William Vac que o desespero está tomando conta do Lula, do Moraes e do Davi Alcolumbre? Que a batata deles está assando, na verdade, está queimando? Vamos lá, gente. Deixa eu trazer aqui para vocês o senador Carlos Viana, que acabou de explodir uma bomba contra o Lulinha, gente. Lulinha da Silva. A casa tá caindo pro filho do homem. A casa tá caindo pro filho do Lula. O Lulinha, vejam só. O nome do filho do presidente apareceu desde o início das investigações. Quando nós tentamos, e eu tive coragem de quebrar o sigilo bancário, fiscal, telefônico dele, para que a gente pudesse saber de fato quais eram as implicações, a base do governo, todos os partidos se voltaram contra mim e trabalharam muito para poder encerrar a CPMI. Inclusive, CPMI que investigava parlamentares mineiros envolvidos em toda essa história, que estão indiciados hoje nessa investigação. O nome do filho do presidente está, sim, em 2 inquéritos, como eu sempre falei para vocês, e nós temos que investigar. Não é possível que nós tenhamos no Brasil pessoas blindadas. Se o filho do presidente está envolvido, então nós precisamos saber até que ponto, quais são as provas, o que ele recebeu nessa investigação. Se tem ministro do Supremo Tribunal Federal que recebeu dinheiro por meio de escritório da mulher para defender banqueiros usando a toga, se isso ficar confirmado, tem que ter impeachment de ministro. Nós temos que ter coragem de tomar essas decisões. E eu tive toda essa firmeza nesses últimos meses da CPMI e, infelizmente, pago um preço, sou muito perseguido, inclusive, pelo próprio Supremo. Vocês vejam bem, não encontraram nada a meu respeito, mas não querem dar sequência, está tudo bem. Nós vamos em frente, porque a investigação ela é justa, mas os brasileiros esperam de nós coragem e determinação. E o Senado tem que recuperar todo esse trabalho. É função nossa de senador reorganizarmos a República no equilíbrio dos poderes. Nós não podemos permitir
que as investigações sejam colocadas, como tentaram, debaixo do tapete. Ainda bem que temos uma Polícia Federal independente com o ministro André Mendonça, porque a Polícia Federal hoje está tentando blindar o filho do presidente. Nós sabemos que as notícias são de que tentaram tirar as investigações do ministro, mas a verdade vai aparecer. Eu tenho muita confiança de que nós vamos passar o Brasil a limpo dessa corrupção toda. Tá aí, gente, tá senador, que foi o presidente da CPMI do INSS, que partiu para cima do Lulinha, né, durante as investigações, expôs absolutamente tudo, revela que tem muita coisa ainda para explodir contra o Lulinha. Eu imagino que o Lulão deve estar desesperadão. E agora, gente, deixa eu trazer aqui uma decisão do Nicolas Ferreira que muita gente está interpretando como uma tacada de mestre, jogada de mestre. E eu queria a opinião de vocês, se vocês concordam com o Nicolas ou não. Nicolas Ferreira tenta convencer Romeu Zema a desistir do Planalto e disputar o Senado Federal. Eu estou vendo uma parte da direita comemorando essa iniciativa do Nicolas Ferreira e estou vendo uma parte da direita que não gostou dessa decisão do Nicolas Ferreira. Uns disseram que foi uma tacada de mestre. Romeu Zema como senador da República. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas que como senador da República a vaga é garantida para o Romeu Zema em Minas Gerais. Agora, como presidente da República, aí as próprias pesquisas estão mostrando que as chances são muito pequenas. E aí, gente, vocês acham que essa tentativa do Nicolas Ferreira realmente é uma jogada de mestre? Romeu Zema desistir da candidatura à presidência da República, se lançar ao Senado Federal e apoiar o Flávio Bolsonaro? E aí, gente? É uma jogada de mestre ou não? Quero a opinião sincera de todos vocês. E agora, gente, para finalizar, ministro, notícia bombástica que foi confirmada agora, gente, há poucos instantes. Ministro acabou de ser expulso do cargo por crime imperdoável. Finalmente, gente, tá? É com muita alegria que vocês sabem que eu tô acompanhando esse caso aqui desde o início de quando essa denúncia explodiu no Brasil inteiro. Então tá aqui, gente, o desfecho. STJ condenou Marco Buzzi, ministro Marco Buzzi, à perda do cargo após acusações de assédio. Com relação ao assédio, vocês viram tudo, porque eu trouxe detalhe por detalhe aqui no canal para todos vocês. Então, o ministro acabou de ser basicamente expulso do cargo. Tá aqui, gente, tá? Inclusive saiu aqui também, né, no Poder 360. STJ condena Marco Buzzi à perda do cargo por importunação sexual. O Tribunal Superior de Justiça condenou nesta quinta-feira o ministro Marco Buzzi à perda do cargo por importunação sexual. Por 19-4, prevaleceu o entendimento da comissão de sindicância para impor como punição máxima a disponibilidade com perda de cargo em vez da aposentadoria compulsória. Achou que ia ficar recebendo dinheirinho. Perda de cargo. Por unanimidade, os 28 ministros presentes na sessão reconheceram a necessidade de punir o magistrado por 2 casos de importunação. Agora o caso será enviado ao Supremo Tribunal Federal pela AGU e com a decisão desta quinta-feira, Buzzi seguirá afastado do tribunal até a decisão final do STF, que aplicará a perda do cargo. Ou seja, ele acabou de ser afastado até o STF decidir se aplicará a perda do cargo. Com o julgamento, prevaleceu o voto da comissão formada pelos ministros Benedito Gonçalves, Ricardo Vilas Boas Gouveia. O Poder 360 antecipou o posicionamento da comissão na quarta-feira.
No julgamento, o subprocurador-geral da República, José Adonis, alterou o parecer da acusação e passou a defender a aplicação da punição mais grave a Marco Buzzi. A manifestação foi apresentada durante o julgamento do PAD pelo Pleno do STJ nesta quinta-feira. Foi uma reviravolta que aconteceu. A maioria dos ministros entendeu que deveria ser aplicada a nova regulamentação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, aprovada na terça-feira. Gente, o que foi aprovado agora, recentemente, já vai ser aplicado contra o ministro, o abusador, para defender a aplicação da disponibilidade com perda do cargo. Na prática, se a punição for confirmada, o ministro será afastado definitivamente da função, mas continuará recebendo remuneração até que o STF analise a validade da decisão. Só até o julgamento do STF. Marco Buzzi acompanhou o julgamento no plenário ao lado de seus advogados. A defesa negou a responsabilidade do ministro nos dois casos investigados no PAD. A imprensa, a advogada Maria Fernanda Saad Ávila, que representa a defesa de Buzzi, declarou que vai analisar quais são os possíveis recursos cabíveis a partir da nova resolução do CNJ, que regulamenta a perda do cargo e, consequentemente, perda de salário, né, de pagamento após a condenação. Em relação a ex-assessor, os advogados sustentam que as datas e os episódios narrados por ela não correspondem aos fatos. No caso da jovem de 18 anos, afirmam que há poucas provas além de depoimento da suposta vítima e de familiares. Eles tentam de todas as formas, né, descredibilizar as vítimas. As vítimas são mentirosas, as vítimas são malucas, as vítimas são loucas, é sempre assim. Só que dessa vez a casa caiu. E se essa nova resolução for reafirmada, aplicada pelo STF, além de perder o cargo, além de ser expulso do cargo, pode ficar sem din-din, sem todinho, sem dinheiro, sem cash, sem money. E eu confesso pra vocês que eu tô louca pra isso acontecer. Porque um lixo desse merece punição severa. Foi um crime imperdoável. Doutora Marildo acaba de revelar que o ministro André Mendonça enterrou todos os planos do Lula. André Mendonça partiu para cima do Lula e acabou com os planos do Lula. Quer entender toda essa história? Inclusive um vídeo que vocês vão gostar muito, eu prometo para vocês. Assistam até o final. André Mendonça partiu para cima e enquadrou o governo Lula. Vai desmascarar o governo na imoralidade e na ilegalidade também. Inclusive é algo que pode se tornar improbidade administrativa. Mas antes de mostrar o que o André Mendonça fez, eu gostaria que você deixasse a curtida nesse vídeo e comentário com a bandeirinha do Brasil. Só quem apoia o André Mendonça. André Mendonça tem mudado a sua postura nos últimos dias ou nos últimos meses. Está partindo para cima com tudo. Além de ministro do STF, é vice-presidente do TSE. E, inclusive, pesquisa divulgada hoje, 6 de agosto de 2026, é considerado o ministro mais bem avaliado pela população brasileira. Não é à toa, né? O André Mendonça agora resolveu desmascarar o governo Lula em relação a gastos com publicidade. André Mendonça manda o governo Lula abrir dados de gastos com publicidade, dando 10 dias para a SECOM detalhar os empenhos, os gastos de 2023 a 2026. O que o André Mendonça quer mostrar aqui é muito simples. Ele quer mostrar como o governo, além de imoral, praticou ilegalidade nas vésperas das eleições, comprando na cara dura a imprensa, os veículos de comunicação. Por isso que não dá para confiar, né? Por isso que eles querem acabar com a internet, que aí fica tudo dominado. O Lula gastou muito com publicidade, já torrou o nosso dinheiro. E o que o André Mendonça quer ver é os gastos dele de 2023, 2024, 2025 e agora em 2026, porque existe na legislação algo, uma determinação legal que impede que o Lula gaste mais agora do que ele gastou nos anos anteriores. E o que vocês acham que aconteceu? Você tem uma chance só. O que vocês acham que aconteceu? O Lula gastou mais do que deveria? Óbvio que gastou. Inclusive, o texto legal é esse daqui, ó.
que eu faço questão de trazer aqui para vocês. Vou ampliar para ficar mais fácil. A gente busca aqui na IA, artigo 73, inciso 7 da Lei Geral das Eleições, aonde diz o quê? É proibido os agentes públicos realizarem no primeiro semestre do ano eleitoral despesa com publicidade institucional que exceda a média dos gastos no primeiro semestre dos 3 últimos anos que antecedem o pleito. Tá aqui, ó. Pode buscar na IA aí, que tá facinho de achar. Inclusive, as penas estão aqui também, ó. Além do pagamento de multa, pode acarretar responsabilidade na esfera de improbidade administrativa. Obviamente, isso aqui prejudicaria o Lula mais no futuro, só que prejudicaria agora também com uma multa, além de escancarar que o Lula tá comprando todo mundo, tá torrando o nosso dinheiro para buscar a sua reeleição. É o nosso dinheiro sendo gasto para tentar nos enganar. E tem gente que ainda acredita na imprensa brasileira. Tem gente que ainda acredita na imprensa brasileira, que recebe tanto dinheiro do governo e, obviamente, não tem imparcialidade para noticiar e para trazer informações para a população. Bora para cima. Gente, tá aí. André Mendonça, né? Fechou o cerco contra o Lulinha. André Mendonça fechou o cerco e mandou o governo Lula abrir dados de gastos com publicidade. O que é isso? Aqui não é casa da mãe Joana. Se tá gastando com publicidade, tá gastando além do que está na lei, pode ser caracterizado crime de improbidade. E o Lula pode pagar muito caro, gente. Então, André Mendonça, o terrivelmente evangélico e o terror do Lula no Tribunal Superior Eleitoral, acaba de dar um checkmate, acaba de encurralar Luiz Inácio Lula da Silva, gente. E eu imagino que o desespero deve estar tomando conta. O Lula deve estar furioso. Eu acho que o Lula está com saudades de 2022, quando era o Alexandre de Moraes que estava lá capitaneando, né, o Tribunal Superior Eleitoral. Se fosse Alexandre de Moraes no TSE, vocês acham que o Alexandre de Moraes estaria partindo para cima do Lula e pedindo explicações sobre as gastanças do Lula com publicidade? Vocês acham que o Alexandre de Moraes estaria cobrando, dando lá 10 dias, dando prazo para o Lula se explicar? Agora não, gente. Para desespero do Lula, é o André Mendonça que manda nessa bagaça junto com o ministro Cássio Nunes Marques, e o desespero tá tomando conta, gente, tá? Ministro Moraes partiu pra cima do Lula. E agora, gente, bomba pra cima do ministro Alexandre de Moraes. O jornalista Oswaldo Eustáquio vai denunciar Moraes ao Tribunal Penal Internacional. Tá aqui, gente, tá? O jornalista reagiu à denúncia da PGR por suposta associação criminosa e classificou a acusação como estúpida. O que é que aconteceu? Vamos entender? O jornalista Oswaldo Eustáquio afirmou nesta quinta-feira que denunciará o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ao Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda. A declaração ocorreu depois de a Procuradoria-Geral da República denunciá-lo por suposta associação criminosa relacionada a atos de 8 de janeiro de 23. Em nota, Eustáquio classificou a denúncia como estúpida. Ele acusou Moraes de promover perseguição política. É uma denúncia estúpida, afirmou o jornalista, segundo o jornal O Estado de São Paulo. Vou levar Alexandre de Moraes ao Tribunal de Haia. Ele responde por crimes contra a humanidade ao perseguir opositores e violar direitos fundamentais. Nas redes sociais, Eustáquio afirmou que a PGR não conseguiu enquadrá-lo por golpe de Estado e, por isso, recorreu à acusação de organização criminosa. Ele também dirigiu um xingamento ao ministro Alexandre de Moraes.
E a denúncia da PGR está aqui. A PGR denunciou Oswaldo Eustáquio sobre a acusação de integrar uma organização criminosa que teria atuado para incentivar e manter as manifestações que culminaram nos atos do 8 de janeiro em frente à sede de Três Poderes em Brasília. Conforme a denúncia, o jornalista teria utilizado redes sociais e plataformas digitais para mobilizar manifestantes e divulgar conteúdos que incentivavam os atos. Segundo a Procuradoria, Eustáquio também teria mantido contato com outros investigados e participado da estrutura responsável por financiar e organizar a manifestação. Oswaldo Eustáquio nega qualquer participação e organização criminosa. Além disso, afirma que a denúncia representa uma tentativa de criminalizar opositores do governo e do STF. O jornalista também disse que a acusação não apresenta provas de que ele tenha participado do planejamento nem da execução dos atos. Segundo ele, suas manifestações ocorreram dentro do exercício da liberdade de expressão e, com isso, ele tem um respaldo também da Justiça da Espanha, gente. A Justiça da Espanha deu um chega pra lá, né, no governo brasileiro, no ministro Alexandre de Moraes, acusou aqui perseguição política e detonou, desmoralizou, né, o ministro Alexandre de Moraes. Não só a Justiça da Espanha, mas também da Itália, da Argentina, dos Estados Unidos. Ou seja, o ministro Moraes vem sendo esculhambado aí pelas justiças estrangeiras já há um bom tempo, né? Mas tá aqui essa nova decisão. E o Oswaldo Eustáquio acaba de revelar, acaba de afirmar que vai denunciar o Moraes ao Tribunal Penal Internacional em Haia. Meu Deus do céu.